Um pino sofre a atuação de 4 forças distintas, conforme mostra a figura a seguir. A gente vê aí, né, F1, F2, F3, F4, decompõe as forças e informe a intensidade da resultante das forças que atuam no pino. Ele quer a força resultante, a soma desses vetores, né? Então vamos fazer essa decomposição. E aí, professor, como é que a gente faz? Primeiro a gente vê que as forças F1, F4 e F2 são inclinadas. Então elas têm componentes no eixo X e no eixo Y. Vamos lá, vou começar na ordem. F1. F1 está a 30 graus com o eixo X. A gente viu na questão anterior que quando a gente faz o cosseno, a gente vai achar a componente X. Quando a gente faz o seno, a gente vai achar a componente Y, né? Então vamos começar com a nossa F1. Vou colocar aqui do lado o que der, senão a gente vai para a página de baixo. Bom, eu sei que esse cara aqui vale 150, não importa a unidade, newton e tal, não estamos nesse momento, é apenas para decompor esse vetor. Bom, esse 150, ele tem uma parte dessa força está para o lado e uma parte dessa força aponta para cima, certo? A soma de para cima e para o lado vai dar a nossa diagonal. Beleza. Vamos lá, temos o 30 graus aqui. E aí o que eu sei? Eu sei que essa componente do eixo X, a nossa força 1 na direção X, ela é a força vezes o cosseno do ângulo. É o cateto adjacente ao ângulo. Então vai ser 150 vezes cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então a gente está falando de 75 raiz de 3 newtons. Esse é o valor da componente F1 na direção X. E qual é a componente da F1 na direção Y, professor? Vai ser o seno. Vai ser 150 vezes seno de 30 graus, que é meio. Então vai ser 75. Vamos lá, o que eu vou começar a fazer? No eixo Y, eu tenho uma força que vale 75. No eixo X, eu tenho uma força que vale 75 raiz de 3, né? Maior do que essa. Então, 75 raiz de 3. Vou anotar aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para a nossa F2. A F2 aponta para o sentido negativo do X e para o sentido positivo do Y. E aí, professor, vamos lá. A nossa F2, ela é um pouco para o lado, para a esquerda, e muito para cima. Mas, de novo, a gente fecha o triângulo. A componente oposta ao ângulo agora é a nossa F2x, né? Ela que está oposta ao ângulo de 20 graus. Então, a F2x é a F2 seno de 20 graus. Ih, professor, você não informou o seno? Não. Vamos deixar assim mesmo. Seno de... Se você tem uma tabelinha em casa... não tem nenhum problema. Seno de 20 graus. Eu vou recorrer aqui à internet, eu vou achar. E quanto que vale a componente do F2 no eixo Y? Agora esse cara está adjacente ao ângulo. Ele vai ser o nosso cosseno. Vai ser 80 cosseno de 20 graus. Tá bom. Vamos fazer agora a nossa F4. A F4 vai ser, vamos marcar aqui, ela é um pouco para baixo. Ela é um pouco para baixo no Y, né? Ela está apontando para baixo e ela aponta bastante para o sentido positivo do X. Nesse caso, o X, que é o F4x, ele é adjacente ao ângulo. Ele é o cateto que está junto ao ângulo. Então, ele é o cosseno. Ele é 100 cosseno de 15 graus. Beleza. E a componente vertical, professor, ela é oposta ao ângulo. Então, o F4y vai ser 100 vezes seno de 15 graus. A gente só tem que ter cuidado com o sinal. No caso, eu vou trabalhar com o módulo e vou apontar para baixo. Tá? Vamos então aqui ao nosso... Eu vou fazer de azul o nosso 80 seno de 20 graus para o lado. 80 vezes seno de 20 graus aqui. E além disso, a gente está trabalhando com essa aqui, né, galera? Além disso, a gente tem 80 cosseno de 20 para cima. 80 cosseno de 20 graus para cima. Vou fazer de vermelho a nossa F4. A nossa F4 ficou 100 cosseno de 15 para o lado. 100
vezes cosseno de 15 graus para o lado. Já vou pegar esses valores todos. E para baixo ficou 100 seno de 15 graus. Vou colocar aqui para baixo 100 vezes seno de 15 graus. E além disso, professor, além disso tem a F3, ela não tem componente. Ela é toda no Y, né? Ela já está em cima do eixo Y e ela vale 110 para baixo. Vou colocar de preto aqui, 110 para baixo. Grandona assim, né? 110. Os tamanhos, não importa, né? Não precisa saber isso e tal. Mas repara, galera, eu tenho de branco as componentes de um vetor, de azul as componentes do outro, de vermelho do outro e preto o nosso vetor F4. Temos todas as forças. O que a gente faz? A gente vai fazer primeiro a componente X e depois a componente Y. Vamos lá, X eu tenho 2 para a direita e 1 para a esquerda. Então a resultante é 75 raiz de 3 mais... Vamos pegar aqui... Vocês me dão um... Eu sei que está sendo gravado, né? Mas eu não pensei nisso antes. Vou pegar alguma tabela aqui de cosseno para tentar fazer. O cosseno de 15 graus... Ah, não, achei aqui em radianos, né? A gente tem que pegar o de 15 graus e o de... Bom, achei aqui. O seno é 0,26 e o cosseno de 15 graus... Bom, o cosseno de 15 graus está dando 0,94. Será que é isso mesmo? Bom, tudo bem. Eu vou deixar aqui 75 raiz de 3 mais 100 cosseno de 15 menos 80 seno de 20. Aí a gente vai ter a resultante na direção X. E o sentido vai ser para a direita, né? Muito provavelmente. Tá? Eu estou aqui com uma tabela trigonométrica com os valores de cosseno. Vou anotar aqui do lado para a gente. O cosseno de 15 graus, 0,94. O seno de 15 graus, 0,26. Será que se eu fizer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado está dando 1 nesse valor aí? Bom, achando esquisito. E o de 20 graus? Eu tenho que o cosseno de 20 está valendo 0,91. E o seno de 20 graus está valendo 0,34. Vamos usar esses valores. Vamos lá, então. Eu tenho, então, na direção X, 75 raiz de 3, mais 100 vezes cosseno de 15, vai dar 94, menos 80 vezes seno de 20 graus, vai ser 80 vezes 0,34. Vai dar aproximadamente aqui 8 com 3, 24, né? Alguma coisa em torno de 25, 26, né? Se a gente fizer 94 menos esse valor, a gente vai achar alguma coisa em torno de 58, por aí. E a gente vai ter a nossa resultante somando isso ao 75 raiz de 3. Seja lá o que isso for, tá bom? E no eixo Y? Bom, no eixo Y eu tenho 75 mais 80 vezes cosseno de 20 graus, que é 0,91, menos quem, professor? Menos 110 e menos 100 vezes seno de 15 graus, que é 0,26. Bom, certamente o vetor vai ser para baixo. Eu vou achar negativa essa conta, vai ser para baixo o resultante. Tá bom? Então, vamos lá. 80 vezes 0,91 dá alguma coisa em torno de 72. E aqui a gente tem 26. 26 com 110 dá 136. Então, quanto que vai dar o nosso eixo Y? 75 mais 72, 147, menos... Ah, não, olha só que curioso. A resultante vai ser para cima, não esperava isso. 80 vezes 0,91 vai ser 72, mais 75, 147. Perfeito. E depois a gente tem menos 110, menos 26 vai ser menos 136. A gente tem sim um cadinho para cima. Vai ser 11 para cima. Quanto que dá o nosso vetor resultante, então? O nosso vetor resultante, eu tenho 11 para cima. E para o lado ficou esse número feio aí com raiz, né? Vou aproximar aqui só para a gente não perder a questão. Esse cara aqui vai dar alguma coisa em torno de
24, se eu fosse por 3 ali, né? 0,3 vezes 80, 24. Um pouco mais do que esse 24, mas eu vou arredondar para 24, porque 94 menos 24 dá 70. Facilita muito a minha vida. Então, 75 raiz de 3 mais 70. Não vou aproximar o raiz de 3, não. 75 raiz de 3 mais 70. E aí, professor, se eu quiser saber o vetor resultante? O vetor resultante é o Pitágoras disso. Grandão, né? O vetor resultante, a soma, ele vai ser 11 ao quadrado mais... Bom, acho que vale a pena a gente aproximar, né? Esse raiz de 3 por 1,7. Talvez seja resultados... Talvez a gente consiga resultados melhores aí, fazendo essa aproximação. Se eu fizer 75 raiz de 3 e a raiz de 3 vou botar 1,7. Então a gente vai ter 127 aproximadamente. Se eu somar com 70, a gente vai ter 197. Usei a calculadora aqui, muito mais fácil, né? Esse cara aqui vai dar aproximadamente 197. Então a gente vai ter mais 197 ao quadrado na raiz. Esse é o nosso vetor resultante. 197 vezes 197, quanto é que vai dar? Aproximadamente aí 38.900 e lá. Vou somar com 121, eu vou ter 39 mil aproximadamente. Tirando a raiz, 197 newtons. Esse é o vetor resultante. Pessoal, é claro que essas contas todas é um trabalho hercúleo para fazer. Eu não quero isso, né? Eu não quero que você se desdobre tanto para fazer essas contas todas. Eu quero só que você treine senos e cossenos. Né? Então, até que eu nem botei os valores de seno e cosseno, você poderia ter deixado indicado, professor, eu fiz cosseno de 15, seno de 15, tá perfeito. Eu quero que você treine essa primeira parte que a gente fez aqui. Isso é o mais importante, você entender que o nosso F1, ele vai se desdobrar em dois, ele vai ser um 150 cosseno de 30, 150 seno de 30, e entender esse daqui, por que o X foi o seno, porque ele que é o oposto ao 20 graus, é mais você treinar. O objetivo dessa aula é a decomposição vetorial, né? Então você ficar treinando como é que você decompõe vetor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos!